Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Ash e estou de volta com mais um vídeo aqui do Torneio Brasileiro Baril Ladder Tournament, valendo R$ 1.300. No último vídeo eu enfrentei o Mance. Se você não assistiu, assista, tá aí no canal. E antes desse vídeo contra o Mance eu também enfrentei o próprio GT44, acabei caindo com ele de novo. Dessa vez nós dois 1 a 1, então quem vencer vai para as quartas de final e quem perder tá fora do torneio. Na primeira partida entre a gente eu venci de 2 a 1, muito difícil. E na segunda partida minha eu enfrentei o Mance me venceu de 2 a 0. E o GT44, se eu não me engano, ele venceu o Dog Mendigoso de 2 a 1, algo assim, ou acho que foi 2 a 1 mesmo. E é isso. Igual vocês sabem, já falei algumas vezes, eu não sou muito de preparar, a não ser que for algum tour muito importante, de preferência Team Tour, porque se for torneio individual é muito difícil me preparar mesmo. Então, tipo, eu basicamente pego o time na hora e uso. Dessa vez aqui o meu amigo Otávio tinha me passado uns times uma semana passada, eu acho. Passou vários times pra mim. Então, muito obrigado, Otávio. O querido... Como é que é o nome dele? O nick dele é o... Do Guitril is Broken. É isso. E aqui caiu o GT44 de novo. Me lembrei mais ou menos como ele jogava. Eu lembro que ele jogava bastante agressivo e normalmente com times mais ofensivos. Então, eu peguei esse Sol aqui pra jogar a primeira partida, que o Otávio me passou. E pensei, cara, vou começar desde o início aqui já agressivando nele. Eu já sei mais ou menos como que ele joga, então vou jogar um pouco mais ofensivo. Da outra vez, a primeira partida minha foi meio ali contra ele. Veja lá o vídeo. Enfim, foi meio... Eu tive até chance de ganhar no final, mas acabo ganhando a primeira partida. Depois eu ganhei o jogo 2 e o jogo 3. Mas pra não correr tal risco novamente, eu já vim entrando um pouco mais focado aqui. Já sabia mais ou menos como que ele jogava. Então, eu pensei, cara, vou ir com o Sol aqui, vou jogar bem agressivo. Se der certo, deu. Se não der, eu venho na segunda partida mais forte e tento me recuperar novamente, porque eu já fiz isso uma vez, eu posso fazer de novo. De fato, é que ele veio com um time mais ou menos como ele sempre usava. Eu sempre ficava na dúvida do que era Hatterene e das duas vezes que ele usou contra mim lá na outra série. Era Specs, então aqui eu já tava meio ligado. O Dragonite, eu tô ligado que ele sempre coloca uns Pokémon meio estranhos no meio, assim, do nada. Então eu imaginei que seria bem esse Dragonite. Agora ele vai me surpreender com o Samurott. O Samurott dele acaba revelando Scarf. Eu não esperava Scarf. Então vamos ver como o jogo desenvolveu aqui. Eu provavelmente vou lidar com o nosso querido Ninetales para colocar o Sol. Ele começou com o Samurott. Aqui eu já provavelmente vou ir hard pro meu Great Tusk pra clicar Rapid Spin no Sirius Edge dele. Ele clicou o Sirius Edge, ainda bem que ele errou. Ele errando me abriu a oportunidade de eu tentar fazer uma grande jogada aqui, que é clicar o Ice Spinner, predicando o Landorus. Eu tô mais ataque aqui por conta da minha habilidade Protossíntese. Então, Ice Spinner ia doer em todo mundo. Fora o Goldengo. Só que o Goldengo... Eu pensei que era Scarf, na verdade, mas eu não imaginei que ele ia arriscar o Goldengo assim também, já no início. Então eu cliquei o Ice Spinner, predicando o Landorus. De fato ele foi pro Landorus. O Ice Spinner vai tirar muito dano dele, tirou 91%, quase matou. Infelizmente, ele era mais rápido do que eu e clicou Earth Power, tirou ali 46%, bom dano também em mim. Mas a gente já matou o Landorus, que é uma peça muito importante da gente matar por causa do nosso Horimoon. Ele simplesmente não tem troca mais pro nosso Horimoon. Nosso Horimoon dá U-turn em todo mundo, sem tomar Rock Helmet, dá knock-off em todo mundo de graça, dá outrage, dá qualquer coisa. A única arrependimento que eu tenho nesse time é que eu não troquei o set do... O Otávio me passou... O set do Walking Wake era Specs. Eu gosto de usar Mystic Water. Só que por sorte eu troquei outra coisa. O Walking Wake tava com a velocidade menor do que o especial ataque. Então ele pegava especial ataque. Então a velocidade não aumentava. Eu mudei isso aí e esqueci de mudar o item. Mas pelo menos eu mudei isso aí pro Walking Wake pegar Speed ao invés de SP ataque. Enfim. Comecei ali 1 a 0 já na vantagem do game. Ele veio com o
Ogerpon dele. Eu fui pro meu Venusaur, ele clicou Ivyl Cudgel. Aqui eu provavelmente vou fazer uma play que é pra quebrar o Mode Scale do Dragonite. Eu cliquei o Weather Ball, não tinha muito o que fazer. Aqui eu tenho uma jogada básica aqui que é ir para o meu Tinkaton, que eu tenho Balloon, então eu imaginei que ele seria meio ofensivo. O Band ou Dragon Dance, obviamente. Então o meu Balloon ali faz com que eu resista de todo jeito um Earthquake, porque não sou afetado nesse turno. Então eu já fui pro meu Tinkaton. E ele deu um Tera meio desesperado, Tera normal, e clicou Extreme Speed. Tirou 40%, tirou muito dano. Só que eu tomei o Band dele pela habilidade do Tinkaton, que é Pickpocket. Quando ele é acertado fisicamente, aí ele usa o balão dele, aí ele acaba roubando o item do Pokémon adversário. Enfim, aqui é o seguinte, foi um grande turno da minha parte, porque é o seguinte, ele clicou Extreme Speed, certo? Eu pensei assim, cara, eu consigo viver sem colocar Rocks no campo dele. Agora, se eu coloco o Rocks no campo dele, ele vai Hatterene e Rocks vem pro meu campo, fica estranho. O jogo fica estranho pra mim, então vou jogar safe aqui e vou clicar o Gigaton Hammer. De fato, ele foi pra Hatterene, que tem a habilidade Magic Bounce, e eu matei ele em um move. Aqui ficou meio que ganja pra mim. Tipo, já que ele deu Tera com o Dragonite, ele não resistia mais nada do Venusaur. O Venusaur matava todo mundo. O mesmo vale para o Dragon Pulse ou Draco Meteor do Walking Wake, já que ele não tem mais Hatterene para tancar moves de dragão. E é isso. Aqui eu fui pro meu Harimun, predicando um Sizzle normal da parte dele. Ele deu Sizzle de fato. Aqui eu tenho um Free U-Turn. Ele vai fazer uma boa jogada, vai ir pro Goldengo no meu U-Turn, mas não vai mudar muito, porque eu já dou U-Turn indo para o meu Ninetales, colocando o Sol de volta. Aqui eu vou fazer uma grande jogada, só não foi grande, porque ele me surpreendeu. Vou fazer, não vou predicar, eu vou fazer um mid-ground. Vou ir pro meu Great Tusk, porque se ele fica, meu Great Tusk é botas, então eu não ia tomar esses spikes. Então se ele fica que mata meu Great Tusk, tranquilo, eu entro com o meu Venusaur, mato alguém com o Weather Ball, ou então entro com o meu Walking Wake, mato alguém também, ou o meu próprio Horimun, mato alguém também. Só que era uma boa jogada porque ele poderia ir muito bem pro Samurott dele, porque eu podia ficar com o meu Ninetales e clicar Flamethrower. Então ele poderia ir pro Samurott aqui, pra me clicar outro Sizzle's Edge, ou até mesmo um Knockoff ou um Aqua Cutter. Enfim, vou fazer uma boa jogada. Vou ir pro meu Great Tusk, por esses motivos que eu acabei de falar. E ele de fato vai ir pro Samurott dele. O problema é que aqui ele vai revelar o item. E ele revela 6 Scarf e mata meu Great Tusk. Enfim, aqui eu posso entrar com... Aqui qualquer Pokémon que eu entrasse eu ia pegar aqui. Eu podia entrar com o meu Horimun, da U-Turn ou Outrage, enfim. Walking Wake, podia clicar Draco, ou enfim. Só que eu preferia entrar com o Venusaur porque eu calculei. E o Dragonite, se ele fosse pro Dragonite aqui, ele não mataria com Extreme Speed porque ele tá sem o Choice Bandage. Então eu podia clicar safe aqui o Giga Drain e terminar de matar ele com o Weather Ball, porque ele não morreria pra 2 Giga Drain. Mas pro Weather Ball ele morreria. Dava, acho que 49 mínimo. Enfim, ele deu Extreme Speed aqui. De fato não me matou. E eu vou matar ele com o Weather Ball. Fiquei com 1% de HP. E ele entrou com o Goldengo. Aqui eu iria pegar outra kill, mas ele foi uma boa jogada. Foi pro Samurott pra baitar o meu Weather Ball e tancar o move e continuar vivo. Mas aqui não tem mais o que fazer. Eu entro com o meu Horimun do U-Turn. Vou pegar uma kill. E ele ainda foi pro Ogerpon, que ainda é melhor pra mim, porque ele morreu em um só, porque o meu Horimun é Bandage. Eu entro com o meu Walking Wake, dou Tera água e mato todo mundo com Hydro Steam. Sem estresse, foi uma jogada, foi um game meio que tranquilo pra mim, esse game 1. Peguei um matchup decente e joguei bem. Os turnos que tinha que fazer eu fiz e deu tudo certo. Abri 1-0 aqui na série e é isso. Vou dar um cortezinho aqui e eu volto com o Game 2.
Tô de volta aqui, pessoal, com o Game 2. Essa partida aqui eu decidi usar um time um pouquinho mais bulky, porque eu imaginei que ele talvez não fosse usar algo tão ofensivo dessa vez. Então seria mais um mirror match, algo bulky contra bulky. Só que o time dele tem umas coisas muito boas contra o meu time. O principal é esse Kyurem aí, que se fosse aquele set que eu até usei, acho que quando a gente jogou, que é Sub Earth Power, alguma coisa assim, seria perigoso. Vai revelar que vai ser mais ou menos isso, mas não vai ser exatamente isso. Esse Enemeros também, ele vai revelar ser um set chato pra mim. E o próprio King Gambit também é um pouquinho chato. E o próprio Great Tusk também, não tenho lá troca pra Great Tusk não. Os meus pokémons voadores morrem pra Ice Spinner, e os da terra morrem pra Move de terra. Então, é isso. Essa partida tá um pouquinho estranha o matchup, mas vamos lá, ver como que desenrolou aqui. Eu provavelmente vou olhando pelo matchup dele aqui. Eu acho que eu lidei com o meu Darkrai, esperando ele começar com o Great Tusk, porque o Great Tusk era ótimo contra qualquer um dos meus pokémons. Só que ele começou ali com o Dragapult. Eu já fui aqui pro meu Garganaco, que o Aleia do Dragapult. Então, ele clicou em U-turn, já foi direto pro Tusk. Aqui a gente vai trocar Hazard, eu acho. Na verdade, ele deu knockoff primeiro. E eu cliquei Rocks. Aqui eu vou ir pro... Nossa, passou uma moto aí, me desculpem. Aqui eu já fui pro meu Peturant, ele deu outro knockoff. E aqui eu dei Recover, eu acho que vai... Ele predicou alguma coisa, não sei, ele deu Rocks. Aqui eu dei Malignant Shen pra tentar pegar um Poison. Acho que ele predicou, nesse turno ele predicou o da Parting Shot. Só que eu cliquei o Malignant Shen e não peguei Poison. Aqui eu dei Parting Shot, só que esse jogo tava um pouquinho estranho. Eu já fui pro meu Darkrai que acabou. Meu único Pokémon que era mais rápido do que quase, tirando o Dragapult, do que o time dele todo. Eu tinha Knockoff e eu tinha o Will-O-Wisp. Então, tipo, era o meu melhor Pokémon. E eu simplesmente saquei pelo fato de que eu fiquei com medo dele ter Ice Beam. Normalmente os Slowkings hoje em dia tem Ice Beam. E tipo assim, eu não queria ir pro meu Garganaco, porque ia tomar dano de Hazard. Se ele clica o Chili Reception, ele simplesmente volta pro Great Tusk dele. E eu tô numa situação horrível. Se eu vou pro meu Glasgow, ele clicar Ice Beam, meu Glasgow morria. E eu nunca esperaria um Thunder Wave aqui. Mas ele tinha o Thunder Wave e clicou. Ótima jogada da parte dele. Predicou que eu não fosse por nenhum dos outros dois que eu mencionei anteriormente. Ele pegou meu Darkrai e basicamente ganhou o jogo aqui. A situação ficou muito complicada. Ele ficou, dei knockoff, tirei o 61%. Tirei o Revdori Boots dele. Mas ele deu Chili Reception pro Enemeros. E aqui começa a ficar estranhíssimo. Quando eu vi o Leftovers, eu fiquei meio pá. Só que ele já fez uma grande jogada, já deu sub no meu Peturant. Aqui eu vou fazer uma grande play, porque eu prediquei que ele fosse dar Tera e F-Power, ou somente Calm Mind, ou somente o F-Power. Então eu vou ir pro meu Dragonite, porque o meu Dragonite já tem o Tera normal. E eu posso dar Tera normal, Extreme Speed, quebrar o sub e ir por aí. Fui pro meu Dragonite, ele deu Tera Ground e deu F-Power, de fato. Então aqui eu tenho uma oportunidade da Tera normal no meu Dragonite e sair dessa situação sem perder agora. Enfim, dei Extreme Speed, quebrei o sub, deu Moonblast, não tirou muito. Eu não ia morrer pro próximo Moonblast, então eu já decidi clicar aqui um Dragon Tail, predicando talvez uma jogada um pouco greedy da parte dele de ir pro Dragapult. Então, cliquei o Dragon Tail, de fato ele foi pro Dragapult. E eu cliquei Dragon Tail, tirou 90%, infelizmente não matou. E infelizmente caiu o Great Tusk, que é muito chato pra mim. Eu fui pro meu Peturant, ele clicou Knockoff de novo. E aqui eu vou tentar dar um Recover. E ele clica Headlong Rush, eu tanco. E aqui provavelmente eu vou tentar clicar o Malignant Shen, só que nunca pega Poison na minha mão. Quando é contra mim, sempre pega, a favor nunca. Enfim, ele derrotou ali meu Peturant, eu entrei com meu Goldengo para evitar que ele clicasse Rápido Spin. Ele clicou Headlong Rush, tirou 82%, eu vou finalizar ele aqui com 10 em Gleam. Aqui ele provavelmente vai voltar com Enemeros, se pá. Não, ele voltou com... Eu acho que não foi uma jogada muito boa da parte dele, porque
Ele entrando com o Dragapult, eu acho que era o único Pokémon que eu poderia ir pro Garganacl e não perder nenhum Pokémon nesse turno. Se ele entra com o Anemorus, alguém morria pra Moonblast. Se ele entra com King Gambit, alguém tomaria, tipo, muito dano de Catalcleave ou etc. Só que ele talvez ficou com medo de eu ter Focus Blast. Mas eu já tinha 10 Englim, então seria meio improvável. Mas enfim, eu acho que a Nemesis era a melhor jogada dele aqui, mas não vai mudar muito. Eu fui pro meu Garganacl, tanquei apenas 14% com um crítico ainda, inclusive. Ele clicou o U-Turn, eu acho que eu prediquei... Não, acho que eu vou dar recover mesmo. Não, acho que eu vou dar... Eu dei Salt Curve, predicando que ele fosse hard pra algum dos Pokémons ofensivos dele, mas ele foi pro Zolking. Aqui eu tive que dar recover, não tinha o que fazer. Eu não ia matar ele com o próximo de todo jeito. Então ele deu Chili Reception, entra o King Gambit. Nesse King Gambit eu acho que eu fiz uma jogada ruim. Mas eu não sabia o set do Kyurem. Se eu soubesse, foi uma jogada horrível. Mas, como eu não sabia, pra mim ainda era aquele set de sub, Air Power normal, mas não vai ser. Ele veio que King Gambit aqui vai dar Iron Head, eu poderia ter ido para o meu Glass, como eu fiquei. E dei Salt Curve, que eu fiquei com medo dele dar Sword Dance. E meu Glass, que se eu não me engano, ele tem Knockoff, Spikes, Protect e Toxic. Ou seja, eu não toco King Gambit, então... É isso. Aqui, inclusive, eu não vou nem clicar Protect, eu vou clicar logo Spikes aqui. Não tinha o que fazer. Cliquei Spikes, ele foi pro Dragapult. Eu dei Protect pra recuperar um pouquinho de HP. E aqui, não tem o que fazer, acho que eu tenho que ficar. De fato, eu fiquei. Tomei 43%, porque eu sou SPDF no Gliscor, então não tomei muito. Terminei de matar ele com Knockoff. Provavelmente vai entrar... entrou com o Kyurem aqui agora. Aqui eu sentenciei minha morte. Eu pensei que era Specs. Porque se fosse Specs, eu acho que eu talvez ganharia. Na verdade, acho que eu tinha boa chance de ganhar se ele fosse Specs. Mas ele vai lá, eu vou dar Protect aqui pra scoutar o move, caso seja Specs. Mas aqui já acabou. Eu também não quebraria o sub dele de qualquer jeito. Então, não foi nem jogada ruim da minha parte. Aqui eu simplesmente perdi. O U-Turn não ia quebrar o sub. Na verdade tinha U-Turn, não era Tox não. U-Turn não ia quebrar o sub, o Knockoff não ia quebrar o sub. Então não tinha o que fazer aqui agora. Ele simplesmente vai acabar com o resto do meu time com esse Kyurem. Eu vou acabar dando um pouquinho de azar ainda com o Darkrai. Eu vou dar sorte primeiro, porque ele vai pegar só 2 moves de Icicle Spear. Só que no outro turno ele vai dar sub e eu vou tomar Paralyze, então meio que compensou. Mas eu preferia ter quebrado o sub dele e ter morrido rapidamente. Mas enfim, ele deu outro sub e eu vou tomar Paralyze. Aqui vai decretar minha derrota. Talvez se eu quebrasse esse sub aí, o meu Dragonite venceria o jogo. Acho que tinha uma boa chance disso acontecer. Se a gente for parar... Vamos tentar parar para analisar aqui nu e cru o jogo aqui. King Gambit tá com 39, menos 12 de... Spikes ia ficar com 27, menos 6, 21. Eu acho que ele com 21... Eu tenho muita convicção que eu acho que talvez ele morresse para Extreme Speed. Deixa eu ver aqui que eu vou até calcular. King Gambit, Swords Dance versus Dragonite. É que eu esqueci a spread do meu Dragonite. Como ele tinha Dragon Tail, talvez ele é defensivo, então não tem nem como confirmar. Então, mas vamos supor que ele era ofensivo. Tirou 90 do Dragapult, eu tô achando que era algum investimento de ataque ele tinha. O Extreme Speed tiraria de 18 a 21 se ele não tiver. Mesmo assim tá muito complicado. Acho que o King Gambit não morria pra o meu Extreme Speed. Por que eu tô falando isso? Porque é o seguinte, ele não mata, o Kyurem não mata meu Dragonite com Icicle Spear. Por exemplo, eu teria quebrado o sub dele aqui. Ele ia estar com 60%. Eu mataria ele com 2 Extreme Speed. Ele não iria me matar com um Icicle Spear apenas. Então eu mataria ele com 2. E aí eu creio que o Dragonite também mate o Anemorus com... Iria estar com 64%, com 58%, certeza. Anemorus tem uma defesa minúscula. E eu tinha F-Quake também. Meu set era F-Quake, Extreme Speed, Dragon Tail, Roost. Então o Zolking provavelmente também morreria para F-Quake. Eu acho que ia depender do King Gambit.
Ia depender do Kingambit, dele morrer ou não. Eu ia ter. E ainda ia ter o negócio de eu dar Rust ou F-Quake. Ia ter essa parada ainda. Esse minigame aí. De eu clicar F-Quake ali também. Eu acho que. Assim, era meio improvável eu bater todas as vezes no Kyurem estando paralisado pra forçar ele ficar fora do sub. Era meio improvável disso acontecer. Mas se acontecesse, acho que eu ganharia. Ou teria boa, grande chance de vencer com o meu Dragonite. Não deu certo. E o GT44 aqui venceu o segundo jogo. E eu vou dar um cortezinho no Game 3, eu volto. Voltei aqui, pessoal. Voltei aqui com um time meio parecido com o time passado. Só que esse time me agrada mais por ter Moltres. Eu gosto bastante de Moltres. A habilidade dele eu acho muito boa. E Slowking também, que é um Pokémon sensacional. E Darkrai. O Ogerpon eu uso mais ou menos assim, mas é muito bom. O Ticaton é decente, mais ou menos também. E Clássico, que eu não tenho usado muito. Na verdade, não sou muito fã assim, mas é um Pokémon fantástico também. O time dele, acho que é a primeira vez que eu vejo ele com um time tão defensivo. Dos 6 jogos que a gente jogou, nos 3 daquela outra vez e os 3 agora, esse é quase um stall, mais ou menos. Eu creio que seja uma variação de stall, mas não sei se chega a ser full stall, porque tem o Dragapult ali. E os outros Pokémons, alguns deles também não são lá, assim, stall mesmo. Mas é um time bem gordo. Bem gordo, é um semi-stall, mais ou menos assim. Enfim, olhando o time dele, o único Pokémon que traria algum trabalhozinho a mim seria se esse Dragapult fosse Specs ou algo assim. Se ele fosse set normal de Boots, o que provavelmente seria nesse time, não daria trabalho nenhum. O Corvo dele normal. O Slowking dele talvez seria um pouquinho chato também, mas não muito também. E o Gliscor, dependendo do set, mas também não muito. Acho que o Skeledirge era o Pokémon mais chato do time dele. Só que eu já tinha uma ideia em mente, que eu tenho o Roar no meu Moltres. Toda vez que ele viesse com o Skeledirge, se não fosse contra... Se bem que ele não tem muito espaço, o Skeledirge dele também não tem muito espaço contra nenhum dos meus Pokémons. Porque o Darkrai não dá espaço pra ele. O Slowking tem Sludge Bomb, pode pegar um Poison. O Tinkaton, se eu não me engano, tem Knock-Off, então ele não vai querer tomar Knock-Off. O Gliscor tem Earthquake. E o Ogerpon tem Ivy Cudgel. Então ele teria que dar Terra para me dar algum tipo de trabalho. Aqui, olhando o time dele, acho que minha melhor jogada é começar com o Gliscor aqui, clicar Protect para já ativar meu Toxic Orb e eu ter alguma troca para o próprio Gliscor dele, ou enfim. Ele foi para Clefable, muito rápido. Eu esperei que essa Clefable tivesse Trick e fosse Scarf ou algo assim. Então eu já vou ir pro meu Tinkaton, porque Tinkaton normalmente só serve pra colocar Rocks e dar Encore em contra-offense. Só que o time dele não tem nenhum Pokémon offense, então só vai servir pra colocar Rocks mesmo. Eu fui pro meu Tinkaton, ele deu knock-off no meu Tinkaton, tirou meu Balloon e me deu o Stick Barb dele. Eu fiquei tomando dano residual, não foi muito bom pra mim, mas entre outro Pokémon era melhor eu ter ido pro Tinkaton mesmo. Já aproveitei a oportunidade pra colocar minhas pedras. Ele veio com Corviknight, eu já aproveitar minha oportunidade para ir pro Moltres. E de fato ele deu o turn. Na verdade eu esperei ele dar Defog. Então ele dando Defog eu tenho a oportunidade de ganhar alguma vantagem aqui com o meu Moltres. Talvez fazer uma Double Back pro meu Ogerpon, esperando o Skeledirge dele. Algo assim. Mas ele clicou U-turn para ganhar um momento. E felizmente ele pegou Burn. Quando ele pegou Burn com esse Corviknight dele aí, o meu Gliscor, ele é Swords Dance. Na hora que ele pegou esse Burn, eu falei assim, cara, vou ganhar com o meu Gliscor. A única coisa que eu preciso fazer é baitar o Terra do Skeledirge e dar um dano no Skeledirge. Talvez tirar o item dele com os meus knockoffs que eu tenho no Darkrai e no Tinkaton. E aí eu vou ganhar com o meu Gliscor. Ele foi pro próprio Gliscor dele, provavelmente para clicar Spikes ou Toxic. Então eu já vou aproveitar aqui para ir pro Ogerpon para colocar alguma pressão. Ele deu Spikes de fato. Aqui, eu tenho Swords Dance. Eu acho que ele ficou com medo de eu dar Swords Dance nele na troca pro Corviknight. Ou eu clicar no Knock-Off esperando o Play Rough
esperando o Dragapult, mas aqui não tem pra que eu predicar. A Ivocud é de graça, eu consigo tirar dano de todo mundo com o Ivocud. E então, vou clicar o Ivocud, ele ficou pra clicar U-Turn em mim, tomou 90%, ou seja, tá morto pra Rocks, ele não entra mais em campo. Ele veio com o Dragapult, eu fui pro meu Moltres pra scoutar o set dele, ele deu U-Turn. Se eu pegasse outro burnzinho ali seria ótimo, mas não peguei. Aqui contra o Slowking eu dei U-Turn. E fui pro meu próprio Slowking. Ele clicou Shield Reception pra ganhar momento. Só que ele não tem lá muita coisa pra fazer. Ele foi pra Clefable. Ele não tem lá muita resposta pro meu Slowking. Clicou no Knockoff pra tirar meu item. E eu vou clicar Sludge Bomb. Já vou dar um dano enorme nele. Ele só recupera HP aqui se ele dá Tera. Então vou clicar de novo aqui o Sludge Bomb. Se ele dá Tera já tá tranquilo. Já sei quem do time dele já usou Tera. Então já posso me organizar em relação a isso. Eu cliquei um Sludge Bomb no Slowking, porque ele trocou, e depois eu cliquei o Psyshock para dar um dano, ele deu Shield Reception, eu imaginei que ele ia dar Shield Reception. Aqui eu começo a dar sorte. Ele deu muito azar nessa sequência de turnos aqui. Eu acho que, assim, no final do dia, com o matchup dessa situação aqui, eu acho que eu não perderia esse jogo nunca mais, porque eu acho que eu tava muito na frente aqui já, pra eu perder. O meu Gliscor, na minha cabeça aqui, já vencia o jogo, então... Ele ficou o Will-O-Wisp no Slowking. Eu deixo ele Reception, ele errou. E aqui eu vou pro meu Darkrai. Meu Darkrai também, ele não tem troca pro meu Darkrai. Skeleton morre ou quase morre pra Dark Pulse. Clefable tá com 30%, morre pra Ice Beam. O Corvo tá queimado e morre provavelmente pra 2 Dark Pulse. Slowking morre pra 2 Dark Pulse ou Knockoff mais Dark Pulse. Mesma coisa vale pro Dragapult. E o Gliscor dele já morreu pra Rocks. Então aqui ele é forçado a dar Tera. E de fato, ele vai dar Tera água aqui e vai clicar o Will-O-Wisp em mim de novo. Só que eu dei Dark Pulse primeiro e dei Flinch. Então ele não clicou nada. Aqui eu aproveitei a oportunidade para dar Knockoff. Ele deu Slackoff. Aqui eu já tirei o item dele. Ou seja, meu Gliscor agora aqui já tem um dia livre aqui para clicar Swords Dance e ganhar o jogo. Porque toda vez que o Skeledirge entrar, vai tomar dano de Rocks. Eu posso simplesmente trocar pro meu Moltres e dar Roar nele. O set do meu Moltres é Flamethrower, Roar, U-Turn e Roost. Então tava tranquilo aqui. Eu aproveitei a oportunidade para dar o Will-O-Wisp também, para colocar ele no timer. Ele errou 3 Will-O-Wisp, eu acho que já. Eu dei Dark Pulse, eu acho que ele vai errar de novo. De fato, errou de novo. E aqui agora, para compensar um pouquinho os misses dele, ele não vai tomar nenhum flinch aqui de Dark Pulse, nunca. Vou clicar aqui, vários Dark Pulse, não vai pegar nenhum flinch. Dark Pulse, ele só recuperando a vida. Dei crítico em um turno aqui, recuperou de novo. Deu outro Dark Pulse. Deu outro Slackoff. Outro Dark Pulse. Outro Slackoff. Outro Dark Pulse. E ele deu o Torch Song. Só que agora está tarde demais, ele morre provavelmente para outro Dark Pulse meu. E eu dei outro crítico, acho que era um roll, então mesmo assim eu iria matar ele com burn, então mesmo se ele matasse meu Darkrai, ele morreria também. Aqui foi pro Slowking, predicando talvez um Draco Meteor, por isso que eu não fui hard pro meu Moltres. Fosse hard pro meu Moltres era até melhor, porque ele tinha a chance de tomar burn. Mas eu fiquei com medo dele dar Draco Meteor, pegar um crítico, o negócio ficar um pouquinho estranho, então sem arriscar muito, eu fui pro meu Slowking, não tinha nenhum risco aqui, eu não ia morrer nunca pra um move só, então foi uma... Nossa, passou uma moto aqui, me desculpem de novo por isso. Foi um move safe da minha parte, ele foi pro próprio Slowking dele. Eu dei Psyshock, ele vai revelar que tem Psyshock também, vai ser aquela guerra de Metapods. Dei outro Psyshock. E ele deu Shield Reception, porque ele não me mataria e ficaria na range do meu próximo. Foi pro Dragapult, agora sim ele me mata. E agora sim eu vou ir... Na verdade não, eu fiz o safe aqui, eu pensei, cara, mesma situação, se ele me dá um crítico... Eu acho que Rex com Draco Meteor matava meu Moltres. E até então ele não tinha revelado o set dele, se ele era Dragon Darts ou se ele era Draco Meteor. Então eu falei, cara, vou jogar safe aqui. Vou sacar meu Tinkaton pra 2 Rex, mais o dano do Barb. E é isso. Só que ele vai revelar que agora que ele tem Dragon Darts. Então eu tenho uma troca simples aqui. Na verdade acho que eu posso até ficar nesse turno. Na verdade eu fiquei para clicar Thunder Wave, porque eu não morreria para Rex. E eu não precisava mais do meu Tinkaton. Ele foi pro Corviknight.
esquivou ali do meu Thunder Wave graças a ele já estar queimado. Então aqui eu tenho uma troca safe aqui pro meu Gliscor. Porque se eu fosse pro Moltres, ele recuperava a Clefable dele. O Moltres não mata a Clefable com um Flamethrower. Já o meu Gliscor também não mata com Earthquake nem com Facade. Só que se eu der Terra Normal aqui, eu mato a Clefable dele com o Facade. Dá 32 mínimo, eu calculei. Então, matei a Clefable e aqui meio que eu sentenciei a vitória. Ele foi pro Dragapult dele, eu fui pro meu Moltres. De novo, ele não tinha revelado Dragon Darts. Eu fiquei sempre no medo ali dele ter Draco Meteor. Então, fiquei sempre nessa jogada safe. Fui pro meu Slowking. Ele deu Chili Reception, provavelmente vai pro Dragapult. E agora eu vou pro meu Moltres e ele de fato, enfim, vai revelar o Dragon Darts. Então, ele clicou até o Eloise primeiro. Cara, em algum momento eu sei que ele... ele já revelou o Dragon Darts no meu Tinkaton. Tô falando besteira. Enfim, ele deu o Eloise no Moltres, já ganhou o momento aqui. Fui pro meu Darkrai e aqui vai ser o punhal final. Dei knock-off, tirei o Boots desse Slowking pra parar de ficar entrando de graça. Ele deu Sludge Bomb, não pegou Poison. E ele forfeitou porque não tinha mais como ele me vencer. Bons jogos. GT44 de novo aí, jogou muito bem. Eu meio que, assim, entre aspas, dominei as duas que eu venci. Mas aqui ele venceu, ele também me dominou. Então, foi 2-1. Foi o resultado justo aqui, o 2-1. Eu tive um pouco de sorte nesse jogo aqui, mas eu não creio que eu perderia. Posso estar falando isso porque eu venci, mas de fato eu acho que não perderia essa partida, porque eu tinha Swords Dance Gliscor com Terra normal, então tipo, e o corvo dele pegou Burn, então a situação tava muito difícil, era só ficar trocando, uma hora ele ia acabar morrendo. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Me classifiquei aqui agora pro top 8. Top 8 ou top 6, algo assim, é quase de final, porque eu fiquei 2-1, quem ficou 2-0 ou 3-0, não sei, já vai pra semi. Algo assim. Então, o meu próximo jogo desse campeonato aqui, eu vou estar postando no canal. Até lá, eu vou continuar sempre postando aqui a série que a gente tá fazendo de Pokémon Liquid Crystal. Pokémon da segunda geração, a Hack Room de Pokémon Crystal. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Deixa o like aqui, se inscreva no canal. Dê uma olhadinha também nos vídeos anteriores que eu enfrentei o próprio GT44 na primeira partida da fase eliminatória. Na segunda partida enfrentei o Mance. Tá tudo aí no canal. Dê uma olhadinha na descrição também. Um grande abraço e fui!